Ah, tá ótimo. Paz, pastor, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem, graças a Deus. A Aline conseguiu conectar o áudio? Tá conseguindo nos escutar? Cícero, seja bem-vindo. Vamos só aguardar mais uns 2 minutinhos para o pessoal conectar, aí logo já vamos começar. Vou enviar nos grupos o link. Bom dia, Aline, paz. Irmãos, já deu nossos minutos? Um bom dia a todos. Vamos iniciar, né, mais uma escola bíblica, para honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Essa semana, né, nesse sábado, o tema é Cresçamos em Tudo, é a terceira lição dessa série, né? Sobre a unidade cristã. O texto base, né, está lá em Efésios 4:16. O estudo de hoje é no capítulo 4 de Efésios, né? É o mesmo que estudamos nas lições anteriores, dos versículos 7 ao 16. E diz assim: é ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém? Amém. Então, com base nesse texto aí, vou pedir para o pastor Oriosvaldo conduzir uma oração, por favor, pastor, para que nós possamos iniciar nosso estudo. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, nós oramos, estamos em Tua presença, Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por este sábado, por este dia, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de todos os nossos irmãos que estão participando do estudo da lição nesta manhã, que o Senhor venha abençoar a todos, ó Pai, que o Senhor venha derramar sobre cada um dos Teus filhos a vitória, Deus. No nome de Jesus, conduza-nos, ó Pai, no estudo da Tua palavra, ilumina-nos, ó Deus, com Teu Espírito Santo, ó Pai. Seja com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Então, com base nesse texto, né, é o foco do nosso estudo, os versículos 7 a 16 de Efésios. E o objetivo de hoje, né, o nosso objetivo
é refletir acerca das ferramentas, do processo e das evidências do crescimento em unidade do corpo de Cristo, a fim de estimular o cultivo do altruísmo e manter a constância. Né? Então, nós vamos ver quais são as ferramentas, né, e qual é o processo e as evidências desse crescimento. Amém? Amém. Então, na semana passada, né, nós estudamos, né, que a unidade é o Espírito Santo, que promove a unidade, né, dos cristãos. E essa unidade, segundo a Bíblia, ela não é estática, né, e nem sem vida, mas é uma unidade progressiva, né, ou seja, que cresce a cada dia, né. E o corpo de Cristo é um organismo vivo, né, que é sustentado pela unidade dos seus membros e se propõe a evoluir rumo à maturidade. Né? Então, aqui, nesse pequeno parágrafo, trouxe bastante informação para nós, né? E achei muito legal aqui que a lição, mencionando o texto de 2 Pedro 3,18, reforça que a maturidade, ela não é uma opção para nós, né? Mas ela é uma necessidade do corpo de Cristo. Né? Então, não é para nós ficarmos parados, né? Mas sim para nós caminharmos, né, rumo ao crescimento, né? E esse crescimento, ele vem por meio da união que é dada pelo Espírito Santo, né? Então, é isso que nós vamos estudar hoje, né? Por meio das nossas questões, né? Vamos estudar as ferramentas, o processo, né, do crescimento e as evidências do crescimento saudável do corpo de Cristo, né? Que é a igreja que somos nós, amém? Então, aí, a questão número 1, né, que está baseada no versículo 7 do capítulo 4 de Efésios e do item 1, né, e ela diz assim: o que são os dons espirituais e qual a importância deles para o crescimento do corpo de Cristo rumo à maturidade? Então, aqui a lição, ela traz, né, um conceito dos dons espirituais, né, nós não vamos adentrar em cada dom espiritual especificamente, né, mas sim num conceito geral, né, uma concepção que a lição trouxe aqui, o que eles são, qual a natureza deles, né, para que eles servem, e é isso aí que está na primeira lição. Está aberto aí para os irmãos comentarem. Se tiver algum microfone fechado, dá um sinal aí, irmãos, que eu abro aqui, tá? Se não estiver conseguindo abrir. Fiquem à vontade para comentar, com base no item 1 também da nossa lição. Né, os dons espirituais, a lição traz que eles são ferramentas, né? Ferramentas para o crescimento da igreja. E fala que são ferramentas essenciais, né? Onde se juntam, né, dons. Mais para frente a gente vai ver que há diversidade de dons e cada um tem sua função importante no crescimento da igreja, né? Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa de ferramentas, né? Desde construir uma casa, escrever um livro, a gente precisa de algumas ferramentas específicas. E para o crescimento da igreja, do corpo de Cristo, também existem os dons como ferramentas. A sua somatória vem fazer com que o trabalho e a essência da igreja continue firme no seu propósito essencial, né? Então, os dons são aquelas ferramentas que Cristo deixou para que a gente pudesse, com a união de dons, seguir com o corpo firme e forte. Muito bem. Né? E os dons, eles são habilidades pessoais? Existe as aptidões, né? Conforme as introduções aqui diz, existe dons e aptidões, né? Então, as aptidões nós desenvolvemos por vontade própria, né? E os dons são coisas importantes que nós recebemos, Cristo nos dá, né? Cada um conforme aquilo que que Deus, na sua sabedoria, ele sabe como a pessoa vai desempenhar aquele dom, né? Então, ele vai escolher um dom e vai entregar para a pessoa que ele acha que vai desenvolver da melhor maneira possível, né? Então, as aptidões nós desenvolvemos e os dons
nós ganhamos de Deus, né, através de Jesus Cristo. Isso mesmo, né? Então, nós temos aptidões pessoais, né? Nossos talentos naturais, humanos, vamos dizer assim, né? Que são nossas habilidades, né? Por exemplo, habilidades manuais, com artesanato, habilidade no esporte, habilidade para, né, para fazer muitas outras coisas, né? Mas isso não se confunde com os dons espirituais, apesar de Deus nos dar, né, essas características humanas também, né? Mas os dons espirituais foi Deus que nos deu, né? Para um objetivo específico, né? Aqui eu achei bem interessante que a lição traz que os dons, eles são a certeza de que nós somos livres. Alguém já tinha parado para pensar por esse lado, assim? Sobre os dons, eles nos dão a certeza de que somos livres da nossa liberdade em Cristo? Né? Porque aqui no versículo 8, né, diz que tendo, né, Cristo, né, se referindo a Cristo, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Né? O que é esse cativeiro que Jesus levou cativo? Né? Então aqui é o cativeiro de Satanás, né? É o cativeiro do pecado. Então, né, tem vários desdobramentos, né, isso, mas passando superficialmente aqui, né, é o que interessa a nossa lição hoje, né, no foco aqui, é que ele nos livrou, né, do cativeiro de Satanás, né, quando Cristo, ele subiu às alturas, né, ressurreto, ele nos livrou desse cativeiro do pecado, né, e nos deu dons, né, dons de modo imerecido, que são os dons espirituais para a edificação da igreja, né. E é importante a gente ressaltar aqui que no versículo 7, né, que de Efésios, capítulo 4, que fala que a cada um de nós, né, foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. É importante ressaltar que essa graça aqui não se confunde com a graça, né, salvadora, né, a graça salvífica. Né, aqui nesse ponto específico, o autor ele se refere à graça como os carismas, né? E esses carismas são os dons destinados ao serviço da igreja, né? Amém. Interessante aqui analisar essa primeira parte, né? Que os dons, eles são dados, né? No caso, ao corpo de Cristo, aos membros deste corpo de Cristo, né? Para edificação dele, para edificação dele, né? Então, são ferramentas que, como já foi falado aí, né? Que é para o bem da obra de Deus, né? Para o bem da obra de Deus, para a edificação do crescimento, e o crescimento do corpo de Cristo, né? Então, a gente vê que nós podemos buscar os dons, os melhores dons, né? Paulo fala lá, que a gente precisa de buscar esses dons, e a gente tem que ter a certeza e a convicção do que é, né? Para que é esses dons. Então, a igreja, ela é edificada, né, através dos dons do Espírito Santo concedidos pelo Espírito Santo. São dons espirituais, né? Que a gente tem. As pessoas, elas podem ter dons inerentes e aderentes, né? Inerentes, que elas já nascem com aquele dom, que são aqui, no caso, aptidões, né? Dons naturais. A pessoa nasce e já nasce com aquele dom natural. E aderente é aquele que a pessoa adere, ela, por exemplo, eu tenho vontade de tocar um instrumento, então ela vai estudar, ela vai se preparar, então ela vai conseguir ter esse dom, ela vai aderir a esse dom. Eu vou tocar, então eu vou estudar, eu vou fazer lá partitura, tudo certinho, né? Estudar o instrumento para eu poder tocar. Então, agora os dons do Espírito Santo, aí, que é esse que nós estamos falando aqui, né? Na íntegra, então eles são dons para edificação do corpo de Cristo. Então, por isso que é importante a igreja, nós, como membros do corpo de Cristo, buscar esses dons constantemente, né?
Só que quem distribui é o Espírito Santo, ele dá a cada um conforme ele quer, né? E com esse propósito de edificação e crescimento do corpo. Amém. Obrigada, pastor. E é isso mesmo, né? É muito importante essa fala do Senhor em relação ao dom, né, que é distribuído pela conveniência, vamos dizer assim, né, do Espírito Santo, né? Não é, por exemplo, eu quero ter o dom do ensino, ou o dom de pregar, de cura, né? Não sou eu que escolho esse dom, né? Mas o Espírito Santo que me escolhe, né? Porque aqui a lição é bem clara, né? Ela traz que os dons espirituais, eles nos mostram que cada cristão é habilitado para atuar em frentes diferentes, ou seja, em áreas diferentes, né? Assim como cada parte do corpo humano tem sua função, né? Assim também somos nós, né? Mas sempre com esse mesmo propósito, né? Que foi mencionado, da edificação e o crescimento. E aqui, Camila, fala corpo, que né? Tanto os dons espirituais como os naturais, eles são usados para a glória de Deus, né? Sim. Para a glória de Deus. Então, é Jesus que deve ser exaltado e glorificado. Amém, né? Então, vamos passar para a segunda questão, que ela tem esse foco, né? Diz que o senhor falou. Por que nós não devemos utilizar os dons para demonstrar superioridade sobre os outros? Né? Então, isso aqui, né, já traz uma afirmação, né? Que nós não devemos utilizar os dons para demonstrar superioridade sobre os outros. Então, por quê? Né? Está aqui na segunda questão, com base lá no versículo 11, e no finalzinho do item 1. Né, versículo 11. Ele então, fala, vou ler né, aqui, a última partezinha aqui do comentário. Aquele que por se favor. utiliza dos dons no intuito de demonstrar superioridade sobre os outros, precisa lembrar-se de que essas capacitações especiais não provêm de habilidade humana, mas do poder divino, pois Cristo, visando ao crescimento do corpo, então escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Então essas habilidades espirituais são concedidas graciosamente. Então nós não podemos, né, usar, deixa eu ver aqui, para demonstrar superioridade, né, sobre os outros. Sobre os outros, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que os dons que nós recebemos, né, através dessa graciosidade de Deus, é para verdadeiramente desenvolver o trabalho do Senhor, né, cada um na sua área na qual foi escolhido por Deus, poder estar ali desempenhando o trabalho do Senhor para o bem de todos, né? Não para demonstrar superioridade ou achar que é mais importante do que o outro porque tem aquele dom, né? Porque o dom, na verdade, então, quando a gente estuda a respeito dos dons, né, a gente sabe que o Espírito Santo, ele dá aquele dom, mas é dele, né? Então, por isso que a gente não pode se vangloriar, a gente não pode se achar superior e nem pode desfazer dos outros membros do corpo, porque, de repente, o Espírito Santo pode não dar mais aquele dom, né, no caso, e daí, como é que fica, né? Então, por isso que a gente precisa de ter essa consciência de que os dons, ele tem, né, esse propósito, e cada um atua na sua área, com humildade, né, não desprezando o outro, nem se achando superior ao outro. Muito bem. E lembrando sempre que quem nos deu o dom foi Deus, né? E perante Deus nós somos todos iguais, né? Isso. É só complementando assim, né? O Orivaldo já falou muito bem. Já que os dons, a união dos dons faz com que o corpo de Cristo fica firme, né? E marchando na direção que deve ser seguido. Nós podemos fazer uma analogia com o nosso corpo, né? Qual que é o órgão do nosso corpo mais importante? Né? Será que é o rim, o coração ou o fígado?
todos são importantes. Imagina se o rim parar, o que que acontece com os demais? Se o fígado parar, o que que acontece? O coração ninguém se fala, né? Então, todos têm a sua importância para que o corpo siga perfeito, né? E essa questão de se vangloriar porque tem um dom ou outro, né? Se a pessoa faz isso, então já é até motivo de questionar, né? Será que é um dom mesmo que ele recebeu ou é uma aptidão que ele está tentando desenvolver? Porque quando Deus coloca um dom na pessoa, a pessoa já tem que ter vamos dizer assim, um caráter, uma moral, vamos dizer assim, um trato consciente, né, do dom que ele tem e das consequências que vai ter se ele não desenvolver corretamente, né? Então, Deus é muito sábio, né, para escolher as pessoas corretas, né? Então, é muito importante a gente ficar atento se realmente aquilo é um dom ou se é uma forçação de barra de alguém que tá querendo assumir um dom que não recebeu, né? Mas aquilo que realmente foi recebido por Deus, ele vai contribuir sim, sem vangloriar dos outros e fazendo da melhor forma a sua missão. Como diz aquele jargão, né, que nós temos no mundo evangélico, né? Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos, né? Então, como tudo é para honra e glória de Deus, ele sabe, né? Se às vezes a pessoa que já está um pouquinho lapidada e ele dá aquele dom vai frutificar, ou se aquela pessoa que não está lapidada ainda e ele dando aquele dom para a pessoa, né? Compartilhando aquele dom, a pessoa vai ser capacitada por meio do Espírito Santo, né? Então, em qualquer caso, é o Espírito Santo que capacita, né? Ele une, lógico, as nossas características, né, que nós já temos, mas o Espírito Santo, né, conforme a graça, ele dá para nós toda a capacitação, né, e como nós falamos aqui, não tem nenhuma capacitação fora dessa do Espírito Santo, né, como Cícero disse, se for pela nossa própria vontade, somente, né, sem a direção do Espírito Santo, é para nossa própria vanglória, né, e isso está totalmente fora do princípio cristão, né? E com todas essas ferramentas, né, os dons, que são vários, né? Como falei, não vamos entrar aqui individualmente em cada um, né? Nós experimentamos o crescimento, né, da união. Mas para esse crescimento tem um processo, né? Que vem a nossa questão número 3, né? Sobre vivenciar o processo rumo ao crescimento espiritual, né? Então, comentar, né, com base em Efésios 4, versículo 12, e no item 2, sobre esse processo do crescimento, né? A lição traz aqui, basicamente, que esse crescimento espiritual, né, nós podemos vivenciar ministrando uns aos outros, crescendo juntos e experimentando as bênçãos da unidade espiritual, né? Muito lindo isso que Deus prepara para nós, né? E esse processo, ele tem algumas fases. E aí, quem gostaria de falar um pouquinho aí sobre as fases, sobre o processo do crescimento, por favor. Vou colocar as fases aqui, se vocês quiserem comentar, né? Começa lá no versículo 12, né? Primeira fase do aperfeiçoamento dos santos. A segunda fase é do desempenho do serviço. E a terceira fase é a edificação do corpo de Cristo, né? Então, essas 3 fases do crescimento estão lá no versículo 12 do capítulo 4 de Efésios. Podem ficar à vontade, irmãos, para comentar. Então, aqui na primeira fase, né, pelo aperfeiçoamento dos santos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, Efésios 4, 12, 12a. Tá? A palavra aperfeiçoar dá a ideia de levar os santos a se tornarem aptos para desempenho de suas funções no corpo. Está intimamente ligada ao interior, indicando que cabe aos líderes, apresentados no versículo 11, né, o dever de aperfeiçoar ou equipar os crentes na execução desta obra.
Desse modo, todo cristão deve estar aberto ao aprendizado, né? Então, aqui a gente vê que essa primeira fase aqui, né, aperfeiçoamento dos santos, que nós precisamos, né, a cada dia buscar esse aperfeiçoamento, né? E os líderes, lá no versículo 11, né, pastores, mestres, todos aqueles que são citados ali, têm também essa função de treinar, ensinar, né, para que haja o aperfeiçoamento, né? Isso tudo mediante a palavra de Deus, né, dando treinamentos, ensinamentos, para que possa cada vez mais aperfeiçoar na obra do Senhor, né, e para a execução desta obra. Então, quando nós nos convertemos, a gente chega, né, aí como membro, não conhece muito, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai crescendo, aí a gente vai desenvolvendo ali os nossos talentos, os nossos dons, né, e assim a gente vai crescendo na obra do Senhor. Então, é muito importante, né, esse aperfeiçoamento, essa primeira fase aqui. Aí, se alguém quiser comentar as outras, a gente vai dividir aí. E isso é importante, né? Isso que o senhor destacou aí também, né? Da questão do aprendizado, né? Temos que estar abertos, né? Ao aprendizado também, nós como membros, né? Aí entra muitos detalhes, né, pastor? Submeter a liderança, né? Como estudamos na lição passada, submetermos uns aos outros em amor, né? E isso, né, caminha para o segundo passo, né? O aprendizado, o incentivo da liderança, a capacitação, né? Nos leva ao desempenho do serviço, né? Como está lá na segunda parte do versículo 12, né? E a palavra serviço, ela vem do grego diaconia, né? Daí vem os diáconos, né? Basicamente, para o serviço na obra, né? Mas aqui essa palavra, ela não é o serviço dos diáconos, o serviço dos ordenados, da liderança, né? Como o senhor mencionou, né? Mas sim as obras de todo o povo de Deus, né? No qual são todos os cristãos, sem distinção, né? Sem exceção. Né? Aqui a lição traz... Sim? Pode concluir, depois eu comento. Fala aqui que é dever, né? Da liderança da igreja aparelhar os crentes, né? A fim de que eles se empenhem em servir, né? Então, tem essa questão da liderança, né? Incentivar, porém, a obra de Deus não é responsabilidade exclusiva dos líderes da igreja, né? Eu não vou lá ficar quietinha lá no banco, o pastor que tem que se virar, né? Ou os consagrados e os ordenados, ou, né, deixar para o outro, né? Mas cada um de nós, cristãos, né, tem que saber da sua responsabilidade, como foi dito lá no começo, né? Não é uma opção, mas sim é uma necessidade nós nos empenharmos, né? Isso mesmo. Então, é interessante aqui a gente ver o significado dessa palavra, nessa fase aqui, né? O segundo passo no processo de crescimento, saber o desempenho do serviço, né? Então, assim, quando fala servir, por isso que é interessante essa palavra aqui, no original, né? Que todos nós temos ou fomos chamados para servir. Primeiramente, né? Como Jesus, ele deixa muito claro isso, né? Que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. Então, ele fala que nós também devemos ter essa consciência de servo. Então, quando fala aqui na palavra de Deus, né, que todos aqueles que se achegam, eles têm que se empenharem em servir, é maravilhoso, porque às vezes as pessoas, elas não entendem isso. Então, por isso que hoje essa lição traz para nós esse assunto, que é para que todos nós entendamos que nós fomos chamados para servir, né? E o diácono, a palavra diácono deriva dessa palavra aqui, diaconia. Então, também o diácono, quando ele é separado,
como foram lá os primeiros diáconos, é para servir. É para servir. E isso é para quê? Para o aperfeiçoamento, para o crescimento da obra do Senhor, né? Então é interessante a gente analisar isso, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu sou que servir, né? Que servir, por exemplo, é pregar, é estar à frente. E nem sempre é isso, né? Faz parte, mas o propósito aqui maior é num todo, no geral, né? A gente, desde aquele daquela irmã que troca toalha, daquele outro que faz a limpeza da igreja, do outro que faz uma visita com um idoso, tudo isso aí. Então, a gente tem uma série de situações, né, de serviço na igreja que é importante e tudo isso contribui para o crescimento da obra do Senhor. Amém. Né, e isso vai para o terceiro passo, né, do crescimento, que é a edificação do corpo de Cristo, né, que é nesse conjunto, né, todos num só propósito, né, de edificar o corpo de Cristo, né. E aqui nesse texto, né, a palavra original lá do grego que foi usada é oikodome, né, que é no sentido de quê? De promover o crescimento do outro em sabedoria cristã, piedade, felicidade e santidade, né? Então é muito importante nós analisarmos, né, o sentido original da palavra também, né? Assim como diaconia, né, nós temos aqui a palavra oikodome, né, que tem esse sentido bem amplo, né? Vou ler aqui mais uma vez. Promover o crescimento do outro, né? Muito importante isso, né, pastor? Aqui como é o objetivo da lição, né? De crescer com altruísmo, né? Promover o crescimento do outro em sabedoria cristã, piedade, felicidade e santidade. Então, achei muito interessante isso daqui, né? Nunca tinha estudado, assim, a palavra original. Né? Então, nós devemos servir, né? Lembrando que é em benefício do outro, né? Para edificação do corpo, né? Cada parte, como o senhor falou, né? Todo mundo é importante, tanto no bastidor quanto o que aparece, né? Se faltar o que está lá no bastidor, vai comprometer, né, o trabalho daquele que está lá à frente, muitas vezes, né? E todos são importantes, né? Justamente. É o que o irmão Cícero comentou atrás, poucos minutos atrás aí, né? Do corpo, né? Se você ali machuca o seu dedinho, né? Todo o corpo vai sentir, né? Sim. Então, ou seja, todos os membros, ele tem importância, né? Tem importância. Então, todos são importantes. Cada um na sua área, cada um no seu devido lugar, né? Ali eles vão poder desempenhar a obra do Senhor, o trabalho do Senhor. É interessante nós termos essa consciência, né? Como membros do corpo, para evitar de sobrecarregar, né, um irmão ou outro, e também de a gente achar, porque eu não estou aparecendo lá, não estou no púlpito, não estou lá na frente, meu nome não é lembrado, eu não faço parte do corpo, né, eu sou menos importante, né. Todos nós temos importância, né. Justamente. E com esse processo de crescimento, né, lembrando que não existe a igreja perfeita, né, no sentido assim, a igreja humana, né, vamos dizer, né, que a igreja de Cristo, ela é perfeita, né, o Espírito Santo vai aperfeiçoando e vai nos moldando, né, a cada dia. Nós temos as evidências, né, desse crescimento, que é aqui na questão número 4, né, ela traz, com base lá em Efésios, no capítulo 4, versículos 13 a 16, e no item 3, para nós citarmos quais são as evidências do crescimento espiritual encontradas na Igreja de Cristo. Né? São quatro evidências básicas, né? Que são a maturidade espiritual, né? Que é um dos objetivos, né? E acho que uma da mais visível, né? Assim, das evidências. E também a lição traz a estabilidade espiritual, a verdade amorosa e a cooperação mútua.
né, que vem ao encontro de tudo isso que estamos comentando, né, e que já foi dito aí nos versículos anteriores. Aí ela vem aqui nos versículos 13 a 16 e traz com bastante propriedade, né, essas evidências, essas 4 evidências, né. Podem comentar aí, irmãos. Do 13 ao 16, ele é bem claro, né? Não resta dúvida sobre os cuidados que a gente precisa ter e o que precisamos fazer, né? Mas a resposta sintetiza aqui no versículo 16, né? Que ele diz: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, quando isso acontece, é sinal de crescimento, onde existe uma consciência de cada pessoa que tem a sua referida função, né? Seja através de um dom, igual o pastor Oswaldo falou, desde uma faxineira, quem arruma a mesa, coloca a toalha, a quem prega lá na frente, né? Então, se cada um fizer a sua função bem feita, dentro daqueles critérios, né, que a gente já estudou no decorrer da lição, sem se vangloriar, sem menosprezar ninguém. Enfim, isso é um sinal que se está crescendo, né? E às vezes ocorre que algumas funções dessa não está fazendo da maneira adequada, né? Aí é a hora principalmente as lideranças, né, chegar lá com aquele amor que foi falado aqui sempre nos textos, não em termos de punir, mas em termos de ajudar, né, aquelas pessoas a relembrar a função que foi confiada a ele, né? Que como é um corpo, né, então é interessante que cada um desempenhe a sua função da melhor maneira possível. Então, quando cada um faz sua função, é sinal que está crescendo. E se alguém não está fazendo, é sinal que não está crescendo, né? Então, a gente precisa fazer uma força-tarefa para que possa, aquela parte que não está desempenhando a função, que possa se acender e realmente a começar a fazer aquilo. Porque, por exemplo, se tiver, né, a gente pega pelo braço, né? Se tiver um braço bem forte e o outro raquítico, né? Aí não dá para carregar um peso, né? Senão vai sobrecarregar um braço e o raquítico, né, pode até ficar machucado, né? Então é bem isso, né? São evidências do progresso, né? Do povo, né? Do povo de Deus. Então a maturidade, né, é uma delas, né? Como aqui no texto traz, né, no versículo 13, né, perfeita varonilidade, né, a medida da estatura da plenitude de Cristo, né, como comparando a uma figura de um corpo mesmo, né, um corpo humano, né, forte, né, bem formado, né. Então, assim, é o que precisamos, né, buscar e não forçar, né, essas evidências, mas sim buscá-la, né, por meio de tudo isso, né, que foi falado. Outra evidência também é a estabilidade espiritual, né, aqui naquele texto conhecido, né, que fala que não sejamos como meninos, né, como crianças agitadas de um lado para o outro, né, a lição traz aqui que não nos deixemos ser levados, né, por qualquer vento de doutrina, como se diz, né, temos que estar firmados na nossa fé, né, para que não sejamos iludidos, né, e basta conhecer a verdade, só que para conhecer a verdade é por meio do conhecimento do Filho de Deus, né, por meio de Jesus Cristo. E como nós conhecemos, né, Jesus Cristo profundamente? Né, basicamente é por meio do estudo sério da Bíblia, né, da sua palavra, e da experiência cristã autêntica, né, com Cristo. Isso nos livra da inconstância, né, de estarmos, eu sigo o pastor tal, ou o pregador tal, não gosto da mensagem de fulano de tal, né, a gente tem que se rever nossos conceitos, né, é lógico que temos que ter discernimento, que talvez muitas pessoas pregam doutrinas que estão fora da Bíblia ou distorcidas, né, distorcem a palavra de Deus, porém, nós temos que nos apegar não a pessoas, mas sim a Cristo, né, aquilo que ele diz na sua palavra que ele deixou para nós.
verdade. Isso é muito importante, né? A gente ter essa consciência de que o Senhor revela para nós a sua verdade e que nós precisamos estar centrados, né, nos ensinamentos do Senhor, né? A verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. Eu gostei dessa frase. Eu também, Né? achei o máximo. Isso é interessante. Então, assim, a gente, né, uma vez, né, um pastor, ele fez um comentário, né, que foi, ele, na verdade, ele fez um questionamento, né, em relação à situação que precisava ser resolvida. E aí ele disse: o que nós pregamos no púlpito? Amor ou não é amor? Né? Então, é bem por aí. Então, a gente tá ali seguindo a verdade, pregando a verdade com amor e seguindo essa verdade, praticando ela, né? E aí, então, todo o corpo de Cristo, ele vai ser, no caso aqui, edificado, né? Então, isso aqui são as evidências, né? E que é importante para essa questão toda que nós estamos estudando da unidade, né? Então, maturidade espiritual, né? Já foi falado, estabilidade espiritual, verdade amorosa, cooperação mútua. Então, são 4, né, coisas importantes aqui que nós temos que estudar, nos aprofundar, para que a gente possa crescer cada vez mais, né? Então, isso é importante e nós, como crentes em Cristo, nós devemos buscar esse crescimento, todas essas palavras da nossa vida, né? Isso mesmo, né? Também gostei dessa frase, né? Que o pastor mencionou aí no começo, né? É que nós precisamos nos apoiar na verdade, né? Em benefício uns dos outros, né? Só que a verdade, ela não precisa ser dita de qualquer modo, né? E nem a qualquer custo, né? Ah, isso é a verdade, você tá errado, né? Tudo tem o jeito certo, né? O jeito, a verdade amorosa, o texto destaca aqui, né? E dependemos uns dos outros, né? E por isso nós temos que praticar essa cooperação mútua, né? Como o pastor comentou aí muito bem para nós. Então, com todo esse conhecimento, vamos para as aplicações, né? Nós temos 2 aplicações, estamos caminhando já para o final da nossa escola bíblica, né? Sobre esse tema. Então, a primeira aplicação, para alcançar o crescimento em unidade, sejamos altruístas, né? E aqui a quinta pergunta, né, sobre esse tema: por que o altruísmo é necessário em nosso propósito de alcançar o crescimento? Então já faz mais uma afirmação, né? O altruísmo, ele é necessário para que nós alcancemos o crescimento. E de que maneira nós podemos praticá-lo? Né? Então aqui a primeira aplicação, né? Eu vou só comentar o que é o altruísmo, né? Essa palavrinha aí que às vezes a gente escuta tanto, né, e talvez não tenha um significado claro na nossa mente, né, mas basicamente, né, é nós agirmos em favor dos outros, né, colocar, sempre lembrar do outro, né, colocar algumas vezes o outro em primeiro lugar, né, isso faz parte do altruísmo, né, e ele é necessário para nós alcançarmos o nosso crescimento, né? E por quê? E de que maneira nós podemos praticar isso? Tem que ter rivalidade. Isso. Através da cooperação, né? Que a gente vê que é preciso cooperar uns com os outros, né? E porque aqui diz o texto aqui que o reino dividido não subsiste, não subsiste. Então, como você falou, né? Altruísmo é agirmos em favor dos outros, né? Então, uns dos outros. Então, a gente fazendo isso, a gente vai cooperar um com o outro, né? Com a obra de Deus, né? Então, quando nós fazemos dessa forma, nós alcançamos o aperfeiçoamento, como diz aqui o texto, né? Aperfeiçoamento dos santos, desempenho de serviço e a edificação do corpo de Cristo.
Agora, se há divisão, então não há como nós, né? Se há divisão, não há altruísmo. E se não há altruísmo, então a gente vai estar ali patinando, né? É como se alguém estivesse puxando a corda para um lado e o outro para o outro, né? Está dividido. Então, nós temos que ter esta consciência e ser altruísta, cooperar uns com os outros para essas três coisas: aperfeiçoamento dos santos, desempenho de serviço e edificação do corpo de Cristo. Né, pastor? Pode falar. Em outras palavras, né, assim, nós temos que deixar o egoísmo de lado, né? Eu lembro que eu ouvi uma palestra de um bilionário japonês chamado Kaoru Nakajima, que ele disse que a chave para você ter sucesso, ele colocou uma frase muito interessante: primeiro você, depois eu. Significa o quê? Que nós precisamos valorizar o outro, ser realmente altruísta, né? Esquecer de você um pouquinho. Porque quando você faz isso, a outra pessoa fica contente, fica satisfeito, e como nós somos um corpo, tudo precisa andar perfeito, né? Já pensou se o rim ficasse de mal com o coração, não se tivesse afinidade, né? Cada um quisesse ser o dono da verdade, quisesse ser, enfim, né? Então, por isso que é interessante a gente tirar o eu e ser altruísta realmente, igual a Camila falou no início. Você fazer as coisas em prol dos outros, né? Esquecendo você, porque você vai ser consequência o que vai acontecer com você vai ser consequência dos seus atos de altruísmo, né? Se você for altruísta, com certeza coisas boas irão acontecer na sua vida. E na vida cristã é a mesma coisa, né? A gente precisa ser altruísta, né? E para que o corpo funcione bem, né? O corpo de Cristo. E o altruísmo, né? Resumindo aqui, devemos servir com alegria, né? Uns aos outros, por meio dos talentos que o Senhor nos concedeu graciosamente, né? Pela sua graça. Porque é fácil falar, né? Mas na hora de praticar mesmo, muitas vezes, né? É difícil deixar o egoísmo de lado, né? Porque é lógico que a gente pensa em nós, né? E nós devemos pensar mesmo em nós, mas não podemos esquecer do outro, né? Lembrar do outro. E muitas vezes, né? Não estou falando aqui especificamente da igreja, tá, irmãos? Mas algumas pessoas, né? Talvez fazem alguma coisa para se aparecer, né? Um bom ato, né? E isso é importante também nós lembrarmos. É lógico que o bom ato, né? Se está beneficiando alguém, não deixa de ser bom, porém, nós temos que ter bem em mente a nossa motivação, né, de fazer isso. Porque se nós fizermos visando a nossa própria glória, né, humana, já cai por terra também, né? Não é o motivo certo, não passa de egoísmo, né? Nós temos que ter a motivação certa, com alegria, como traz aqui, né? E essa alegria de nós pensarmos primeiro no outro, né? É só o Espírito Santo, né? Como diz lá em Ezequiel, que tira o nosso coração de pedra e coloca o coração de carne disposto a obedecer, né? Os mandamentos de Deus, né? Que é amar o outro como a ti mesmo, né? Então, muito legal esses comentários. Vamos para a segunda aplicação, né? Para alcançar o crescimento em unidade, nós devemos ser constantes, né? Passamos um pouco já nesse assunto ali nas questões anteriores. E a sexta e última pergunta é a seguinte: por que a constância é necessária em nosso propósito de alcançar o crescimento? E o que é necessário para preservá-la? Né, a constância lá, né, de que não sejamos mais como meninos, né, agitados por qualquer doutrina, né? Então nós devemos ser constantes para alcançar o crescimento em unidade. Por quê? Isso é necessário, nem fala que é importante, fala que é necessário, ou seja, é uma condição, né? Sem a constância, não é possível alcançar o crescimento genuíno. Né? A primeira conclusão é de que para não cairmos, né, nas artimanhas daqueles que nos induzem ao erro, né, precisamos nos munir do pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Já comentamos um pouco nas questões, nas respostas anteriores.
né? E devemos estar sempre alertas, né? Não deixar nos levar por ideias contrárias aos princípios do Evangelho, não fechar a porta do nosso entendimento ao conhecimento da pessoa de Cristo, né? Assim como lá desde o começo, né, já foi falado que devemos estar dispostos a aprender, né, a crescer, né, por meio da pessoa de Cristo, né? E por isso nós devemos buscar conhecer a Cristo não apenas na teoria, mas principalmente na prática, né? Como foi falado ali anteriormente, e aqui é reforçado, né, na prática por meio da comunhão, né? Comunhão, a unidade, né? E a comunhão é muito importante, né? Nesse momento que não podemos nos reunir fisicamente, né? Mas não deixamos de estar em comunhão, né? Aqui nas plataformas digitais, né? Virtuais, é um exemplo disso, né? A gente liga um para o outro, né? Oram por outro, não deixa de ser uma comunhão também, né? Tem muitos desdobramentos da comunhão, né? E quando nós conhecemos essa verdade, o erro não pode nos abalar, né? Quando estamos firmes em comunhão entre nós, né? Entre o corpo de Cristo, e sem esquecer que quem é a cabeça do corpo é Cristo, né? Então o corpo todo ele tem que estar em comunhão entre os membros e a cabeça, né? Amém. Você vai falar alguma coisa agora, pastor? Posso? Eu só grifei aqui, né? Busque conhecê-lo não apenas na teoria, mas principalmente na prática, aliás, por meio da comunhão, né? Então, aqui eu acho que fecha bem, né, para nós esse estudo, que a gente possa buscar mais e mais ao Senhor Jesus, né? Viver intensamente a sua palavra, a verdade, e buscá-lo, né? Buscar o poder do Espírito Santo. Eu vejo que isso é muito importante para nós termos uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus, né? Que ele venha conduzir, que ele venha, né, estar ali agindo poderosamente na vida da igreja. Eu já vi pessoas dizer que nós não podemos orar muito, nós não podemos jejuar muito, porque depois vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro e tal. E a igreja, ela caminha assim, né, caminhou, de repente, para uma situação mais de tranquilidade, né, acomodada. Então, assim, eu vejo que hoje nós precisamos, estamos vivendo esse período aí, né, de pandemia e tal. Então, e a gente reflete muito, né, sobre tudo que já aconteceu da nossa vida, né? Eu particularmente, né, no decorrer da minha caminhada cristã, então a gente precisa de buscar. Eu vejo que a igreja, se tem os dons que o Espírito Santo de Deus concede à igreja, ao corpo de Cristo, aos membros, né, do corpo de Cristo, então Paulo fala, buscar e com zelo os melhores dons. Então nós temos que buscar, nós temos que estar ali constantemente orando. Então, aqui, ó, busque conhecê-lo não apenas na teoria. Será que nós, ou muitas pessoas, não estão conhecendo somente na teoria? Então, quando eu aceitei Jesus, quando Jesus me aceitou, na verdade, quando ele me alcançou, né? Então, a coisa assim que eu tinha aquele desejo de buscar, de conhecê-lo, né? De sentir a presença dele. Então, assim, que fala que é aquele primeiro amor, né? Então, a gente não pode deixar isso esfriar, de jeito nenhum. A gente tem que buscar, a gente tem que, né, ter esse conhecimento profundo do Senhor, né, que Ele deseja ter um relacionamento, né, na nossa vida, nós com Ele, Ele conosco. Então, o Senhor está aí, Jesus está aí, o Espírito Santo está agindo na vida da igreja. Né? Que Deus possa nos abençoar, nós possamos ter esta constância que vai nos ajudar a crescer e desenvolver a cada dia. Né? Ser constante na obra do Senhor, né? Buscando o Senhor, praticando as verdades bíblicas, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu queria também aproveitar aqui a oportunidade para agradecer aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela página da IAP, né? Jardim Jockey Club. Então, são alguns irmãos aqui que deixou o seu comentário. O irmão Levi Alves de Araújo, a irmã Isabel Pérez, pastor Jericó Vieira de Matos, a irmã Sunamita Dias Medrado,
Então, nós tivemos aqui alguns comentários na nossa página. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, né, que estão acompanhando aí o estudo da lição através do Facebook. Também quero agradecer a você, Camila, né, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe grandemente. Tem ajudado muito na obra do Senhor. Que o Espírito Santo te ilumine sempre. E o Jean, que né, tamo junto, Jean. Que Deus te abençoe também. O menino que está sempre pronto também para poder cooperar com a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos também, em nome de Jesus. Estão participando a cada sábado conosco. Amém. E a nossa liderança aí também, né? Como estudamos aqui, sempre tem nos incentivado e nos aparelhado para servir na obra. Amém. Jean vai falar alguma coisa? Sim, só vou ler o desafio aqui e já vamos encerrar. Então, agradeço a todos os irmãos pela participação. Tá encerrando aqui, ó. Jean vai encerrar ali no YouTube. Eu vou só concluir aqui, passar para o desafio, né, da semana. Né? Então, após nós vemos as ferramentas, né, que são os dons, o processo do crescimento, né, os passos necessários para isso, e as evidências, né, nós podemos concluir, né, que a unidade dos cristãos em um só corpo nos estimula ao crescimento espiritual, né, com todas essas evidências, que são essas bênçãos que nós podemos desfrutar, né. E aí fica o desafio da semana para nós, né, nós nos colocarmos à disposição para servir, e quando nós sabemos de algum irmão em Cristo, ou também não, né, por que não algum estranho, né, precisando de uma mensagem de esperança, de uma ajuda material, nós temos que nos estar sempre à disposição, né, para servir, para amparar. Amém? E Amém. Semana que vem, o próximo estudo, né, a 4ª lição, o tema é o modelo do Deus triuno, muito interessante também. Agradeço a todos pela participação, os nossos irmãos aí que, como o pastor já mencionou, né, estão nos acompanhando pelo Facebook também. Se sintam à vontade para participar conosco aqui no Zoom, né? E até semana que vem. Fiquem com Deus e agora, na sequência, nós teremos o culto. Fiquem ligados aí conosco.